Fala, Nação Celeste! Bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo te atualizando sobre as últimas e as principais notícias do nosso maior de Minas. Bora que bora, Nação Celeste! Nesta sexta é o famoso sextou, pós-Cruzeiro 1 e Universidade Católica do Equador 0, classificação em primeiro no grupo B da Copa Sul-Americana. E agora já vamos abordar aqui novamente o que? Mercado da bola, nação. Só que na voz do Samuel Venâncio, tá? Porque ele destacou nominalmente esses 4 jogadores que estão na sua tela como jogadores que o Cruzeiro, dentre aqueles. Lembra que na live da quarta-feira, quem viu a live tá ligado. Eu trouxe 28 nomes que o Cruzeiro procurou, sondou, mirou no mercado, né? Daqueles 28, o Cruzeiro já contratou, né, que é o Cássio, e teria ali outros um pouco mais próximos, outros mais longe, outros já desistiu, enfim. Então, dessa lista, o Samuel Venâncio, ele tratou de 4, e a situação desses 4, digamos que são os mais próximos do Cruzeiro avançar para, de fato, ali uma negociação, um fechamento para chegarem, né, nesse meio do ano. Então, vamos pontuar o Mina, o Matheus Henrique, o Caio Jorge e o Thiago Mendes, tá? O Samuel Venâncio vai falar sobre, eu vou estar meio que reagindo aqui, a gente vai acompanhar juntos, tá? Chegou até aqui, o Nação Celeste, como já de praxe, deixa aquele like maroto que ajuda demais aqui no nosso canal. Se inscreva, comenta e compartilha. Bora entender um pouquinho mais como que está a situação aí de cada atleta já mencionado. Vamos lá, esse é um zagueiro que o Cruzeiro quer muito e o Mina, ele foi convocado agora para disputar a Copa América, ele voltando a ser aí uma peça importante na Colômbia, e ele acabou o contrato agora com o Cagliari, da Itália. Então o Mina vai acabar, né, melhor dizendo, o contrato com o Cagliari, da Itália, agora no final de junho. Ele já meio que se despediu, não vai ficar no Cagliari. E o Mina, o contrato até 30 de junho de 2024. Então, tem essa questão também que ele pode assinar um pré-contrato, mas até o dia 30 de junho ele vai receber lá do clube italiano, né? Isso aí, se você, já que ele vai estar servindo a seleção colombiana, nesse caso aí, não tem necessidade de você já começar um contrato com um jogador que vai ter uma questão salarial importante, né? Mas é uma negociação que já vem de algum tempo e a informação que eu tenho é que neste início de junho agora terá uma reunião do Alexandre Matos com o staff do Mina para tentar chegar ali num acordo. O Alexandre, todo mundo sabe que ele trouxe o Mina para o Palmeiras. Depois o Mina foi vendido para o Barcelona. Ele acabou ali criando uma proximidade maior com o entorno do IR Mina. Então, dá pra gente afirmar que o Mina teria ali uma situação para um desejo de continuar na Europa, entende que tem 29 anos, mas não se sabe também o que vai aparecer de Europa, né? E se tivesse que aparecer, muitos clubes da Europa, eles já vão terminando a temporada com alvos definidos, né? O que vai acontecer, e até agora não teve nenhuma procura interessante para o Mina. Então, hoje uma volta à América do Sul, ela é considerada e é provável. E ele voltando para a América do Sul, o futebol brasileiro é o principal candidato. E ele voltando para o Brasil, o Cruzeiro é o principal candidato. Até por tudo isso que o Mina conhece do Alexandre Matos. Então, o Mina decidindo jogar no Brasil, o Cruzeiro é muito favorito para ter o zagueiro como reforço a partir de 10 de julho, quando a janela se abre. Ele perderia ali alguns jogos, porque dependendo de
até onde a Colômbia for na Copa América, e tem também a questão porque agora é final de temporada na Europa, né? Período de férias, como que seria isso? Mas enfim, o Cruzeiro quer muito e a informação que eu tenho é que neste início de junho terá um encontro do Alexandre Matos para entender tudo. Uma coisa que o Alexandre Matos, ele costuma fazer muito, Valor, e ele fez com outro aí dessa lista aí que a gente vai falar. Estar frente a frente, tete a tete, se tiver que pegar um avião e encontrar para uma conversa ali pessoalmente, o Alexandre faz muito isso. Então a ideia é fazer com o staff do Mina para tentar definir logo essa chegada do zagueiro colombiano. Tem outros clubes interessados? Sim. O que dificulta um pouco esse movimento do Cruzeiro é que hoje a gente está na Copa Sul-Americana, né? Então, querendo ou não, quem está na Copa Libertadores tem um atrativo ali para se chegar em uma disputa e a pessoa olhar um pouco diferente. Mas, claro, o Alexandre Matos tem aí para fazer alguns movimentos mais ousados neste mercado. O Mina é um nome forte para o Cruzeiro a partir aí do meio do ano, viu, Valor? Esse é outro nome que o Cruzeiro chegou primeiro. Chegou à frente de todo mundo. É um nome que a gente antecipou já há um bom tempo, mas quando sai algum nome aí e o mercado funciona assim, né? Todo mundo vai atrás. E o Matheus Henrique, Mateuzinho, ele já foi de seleção brasileira, né? Jogava muita bola no Grêmio. Foi vendido para o Sassuolo da Itália. O que acontece é que o clube italiano ele acabou de ser rebaixado. E o Matheus Henrique ele foi titular durante todo esse tempo, fazendo ali mais de uma função, inclusive, no meio-campo. E ele é um jogador que o Cruzeiro quer muito. Só que sabe também que a concorrência é pesada. Mas eu vou falar aqui o que pode ser o diferencial do Cruzeiro. Quando saiu o nome dele, e o Alexandre já tinha feito contato, o Alexandre Matos tem uma ótima relação também com o staff do Matheus Henrique, que é o empresário Fábio Melo. E só que o Fábio Melo também tem uma ótima relação com o Vitor, que hoje é diretor lá no Atlético. O Atlético foi um dos clubes que consultaram, o Grêmio, São Paulo. Muita gente está de olho no Matheus Henrique, que tem 26 anos apenas, né? E esses clubes aí, os que eu citei, estão nessa Copa Libertadores. Muitos aí vão brigar talvez pelo título. Mas o diferencial do Cruzeiro é que o Cruzeiro tem bala para comprar. O Cruzeiro quer comprar o Matheus Henrique do Sassuolo. O clube foi rebaixado, aí tem que ver o que os italianos vão definir sobre preço. Mas a ideia do Cruzeiro é fazer um investimento importante para ter um jogador importante como é o Matheus Henrique. Que, voltando ao futebol brasileiro, teria uma vitrine maior, por exemplo, para voltar à seleção brasileira. Então, é uma negociação difícil? Sim. Impossível? Claro que não. Porque o Cruzeiro, repito, tem grana e quer comprar o atleta lá do clube italiano. Então, claro que essa história não vai se definir da noite para o dia. Já teve uma conversa lá atrás, deve ter mais aí nos próximos dias. E o Cruzeiro, claro, está batalhando sim e quer muito a contratação desse jogador que, com sinceridade, Valu, aí já dando até um pitaco, o Matheus Henrique, se contratado, ele dá um patamar diferente para o meio campo do Cruzeiro, porque joga muita bola. Esse aí é uma possibilidade, mas não vou dizer mais difícil, mas é que ele tem um contrato ainda com o Al Rayyan do Catar e é outro agente que tem uma ótima relação com o Alexandre, que é o Paulo Pitombeira, da Talents Sports, e ele inclusive está no Catar
tentando uma liberação mais razoável aí para o bolso do Thiago Mendes, que quer retornar ao futebol brasileiro. E aí apareceu, claro, uma conversa inicial ali com o Cruzeiro, e a informação que eu tenho é que o Cruzeiro quer entender as condições. Ele recebe um salário alto lá no Catar. O Catar paga aí pro Roger Guedes, por exemplo, que tá lá no mesmo time, 8 milhões por mês, né? Então, quando especular Roger Guedes aí, é só se ele quiser largar tudo lá e retornar ao Brasil. Mas o Thiago Mendes, obviamente, não recebe isso, mas recebe salário de top alguma coisa aí do futebol brasileiro. Então, ele voltando ao futebol brasileiro, dentro de uma condição ok, claro que não vai voltar também para ganhar salário baixo, né? Tem 32 anos, foi negociado pelo São Paulo com a Europa. Antes de ir para o Al Rayyan, estava jogando em altíssimo nível no Lyon. Mas esse desejo de voltar ao futebol brasileiro, aí é aquilo que a gente vem falando. Jogador bom, querendo voltar ao futebol brasileiro, nome é comentado, você não vai deixar passar. E o Cruzeiro tá nessa. O Cruzeiro tem interesse realmente, conversa, mas espera uma condição favorável dessa saída dele lá do Catar, aí sim pode dar negócio. Mas o primeiro passo é o Paulo Pitombeira conseguir destravar lá a saída do Thiago Mendes para que ele retorne ao futebol brasileiro. E aí o Cruzeiro tá só de butuca ali na situação, viu, Valor? Eu falei sobre essa história aí de chegar primeiro. O Caio Jorge foi assim. Outros clubes procuraram, mas o Cruzeiro chegou primeiro. Quando vazou ali o nome, que ele poderia voltar ao futebol brasileiro, o Alexandre Matos já tinha conversado com o staff do Caio Jorge. E a informação que eu tenho é que ele já esteve presencialmente com o staff do jogador. Apresentou todas as condições. O Cruzeiro quer comprar o atleta da Juventus. Então, o projeto apresentado para o Caio Jorge, que é um centroavante de 22 anos, que precisa voltar a atuar em alto nível, como foi quando ele estava aqui no Brasil, isso tudo o staff já conhece e gostou do que o Cruzeiro ofereceu. Enquanto outros clubes aí pensam em empréstimo com opção de compra, o Cruzeiro já chegou fazendo proposta para tirar o atleta em definitivo da Juventus, apostando numa retomada do garoto, numa valorização e em uma venda futura, quem sabe, ou num retorno técnico também, porque é um jogador que foi de seleção brasileira de categoria de base, com muito destaque, como eu disse, no Santos também. Então, é um nome que o Cruzeiro quer muito e é uma negociação que tem tudo para ser concretizada com o atleta vindo para a Toca da Raposa 2. Pelo fato de, repito, aí são alguns pontos. O Cruzeiro quer comprar. Outros clubes, empréstimo com opção. O Cruzeiro chegou primeiro. E, além disso, o Alexandre Matos já esteve pessoalmente com o entorno do Caio e mostrando todas as condições, qual é o projeto do Cruzeiro para o atleta de 22 anos. Valor? Tá aí, então, nação. Os 4 nomes. Esses seriam os nomes, até como o próprio Samuel Venâncio chegou a dizer, né? Em determinado momento ali desse conteúdo. Eu não sei nem se eu cheguei a fazer esse recorte, mas acho que foi antes, né? Porque ele fala primeiramente dos 4 nomes, né? E aí depois ele pontua um por um, como eu fiz aqui. Eu achei melhor trazer a pontuação de um por um, que ficou um pouco mais longa, do que trazer ali os 4 de uma vez que ele trouxe em determinado momento do conteúdo, que ia ficar mais curto, mas não ia ser tão bem explicado. Dos 4, eu acho que apesar dele falar, né, ele ter usado nominalmente isso, né, digamos, os mais próximos de conseguir um avanço de negociação, eu acho que ele falou mais pessimista do Thiago Mendes. Agora, dos outros 3, é isso mesmo. O Mina, pelo que ele falou, o Cruzeiro já tem um acordo já com o atleta. Ele não ficando na Europa, ele é jogador do Cruzeiro. A não ser que surja um clube na Premier League, né, onde ele já jogou, na própria Série A Team, onde ele estava agora no Cagliari, e aceite lá
comprar o atleta, né? Mas não tendo nada do tipo, ele é jogador do Cruzeiro. Botafogo estava interessado, vai ser atleta do Cruzeiro ele voltando para América do Sul. O Caio Jorge é o favorito também, o Cruzeiro, por tudo que o Samuel Venâncio disse. Eu não preciso nem ficar aqui repetindo o que ele falou, é só voltar e escutar. De todos os clubes, o Cruzeiro é o único que está com disposição de pagar dinheiro. Aí não estou nem entrando no mérito se eu concordo ou discordo. O outro é o Matheus Henrique. A mesma situação do Caio Jorge, né? Muitos querendo, de repente, uma possibilidade de empréstimo e tal. O Cruzeiro quer comprar o cara. E ele não vai voltar para o Sassuolo, que foi rebaixado, né? Para a segunda divisão lá do italiano. Então, assim, se até agora não surgiu nada muito firme na Itália, até me estranha isso, porque ele sempre jogou bem no Sassuolo. É bizarro, ele sempre foi um jogador muito regular pra cima no Sassuolo. Que era o Sassuolo, né? É um nível de time muito abaixo da média da própria Série A Team. Mas me estranha, de repente, nenhum time lá, ou não ter ainda, né, pintado nenhuma equipe interessada, mas ele voltando pra cá, que deve ser o ideal. Apesar de outros tantos clubes interessados, o Cruzeiro também é o favorito. Então, assim, é aquela negociação que vai sendo questão de tempo, né? A do Mina já é fato, e a do Matheus Henrique e a do Caio Jorge agora é questão mesmo do tempo, para as coisas poderem se concluir. E o Thiago Mendes foi o tom mais pessimista, apesar de que você escuta também na fala do Samuel que o Pitombeira, que é o empresário dele, tá lá, tentando negociar lá umas variações de valores, de salário, de multa contratual, de liberação, e aí o Cruzeiro entraria muito firme, mas é algo que está mais distante, do Mina principalmente, e do Caio Jorge, e também do Matheus Henrique. Mas está aí pontuado pelo Samuel Venâncio, achei legal trazer isso aqui para vocês. Comentem, nação, desses, qual lhe agrada mais, qual lhe agrada menos, todos lhe agrada, nenhum lhe agrada, qual desses chegariam e seriam titulares, todos, nenhum, comenta, deixa sua opinião. E se chegou até aqui, aquele like que ajuda demais o nosso canal. Fiquem com Deus, até a próxima, eu fui e tchau!